Olá, bem-vindos ao canal Jane Cruz. E hoje eu vou falar de um tema muito relevante: higiene no idoso. Mas quando eu falo em higiene, eu penso também em três tripés importantes: o conforto, a autoestima e a saúde. Então, como tema central aí para esse vídeo de hoje aí, que é voltado para todas as pessoas aí, seja cuidador formal, cuidador informal, familiar e todas as pessoas envolvidas aí no cuidado ao idoso. Eu vou trazer aqui com uma abordagem explorar a importância da higiene dentro do aspecto aí do cuidado corporal. Outro ponto, trazer informações aí práticas e fundamentais para capacitar todos os envolvidos, cuidadores, familiares, profissionais de saúde que cuidam aí, direcionam o cuidado para a pessoa idosa. Então vamos entender um pouquinho desse cenário, relembrar, né? Um pouquinho desse cenário e trazer os aspectos aí envolvidos na higiene. Então, quando eu falo em higiene, não é só limpeza. Então, eu preciso ressaltar isso, que não é só limpeza, e sim é um momento de respeito, saúde e autoestima. Você está resgatando aí o autocuidado, a autonomia, a autoestima aí dessa pessoa idosa aí, com esse simples ato que é a higiene, que é a limpeza. O cuidado corporal aí do idoso é um tema fundamental, mas muitas vezes nós percebemos aí que é negligenciado. E por quê? Quando eu falo negligenciada, é na rotina do cuidado, no dia a dia, dou um banho um dia ou dou um banho por semana. Então eu tenho que lembrar da importância do banho, da higiene aí. Isso vai promover saúde, isso vai promover e melhorar a autoestima da pessoa idosa. Então, como eu disse, vai muito além da limpeza. Então a higiene é muito além da limpeza e representa aí uma dignidade. Isso vai fazer com que ocorra a prevenção das doenças e, obviamente, a manutenção aí da autoestima. Vamos dar uma relembrada aí no processo de envelhecimento, nas alterações fisiológicas. Como a gente está falando um pouquinho sobre higiene, então qual que é a parte anatômica que vai estar envolvida? A pele. Então aqui, quando eu falo das alterações fisiológicas da pele, nós vamos ter uma diminuição da elasticidade, uma perda progressiva de massa muscular, maior risco de lesões e traumatismos aí em função dessas mudanças, dessas alterações. E lembrando que aqui eu estou falando de alterações fisiológicas. Redução da hidratação natural da pele. E aí, dentro disso, vai envolver o quê? Uma complexidade aí do cuidado. Dependência parcial, dependência total aí para o autocuidado. Então, nós vamos perceber se uma pessoa ela depende de cuidado parcial, eu vou só auxiliar, eu vou estimular, ou se ela depende do cuidado total. Então, ela é totalmente dependente, eu vou realizar todos os cuidados por ela. Medos e resistências aí é bem comum no momento da higiene, porque isso vai envolver o quê? O medo de queda, o medo de exposição. Então é o momento da gente respeitar aí a privacidade da pessoa idosa, independente do ciclo, independente da idade. É importante que a gente respeite a privacidade. Aspectos aí emocionais, vergonha, recusa, depressão. Então, tudo isso pode impactar no momento da higiene. Então, a higiene, ela vai ser um momento também de manutenção da saúde, onde a gente consegue observar todas essas possíveis alterações e com isso conseguir fazer mudanças, conseguir realizar transformações aí. Como eu falei, a higiene e o conforto, elas são pilares fundamentais para o bem-estar físico e, obviamente, para o bem-estar mental.
de todos os idosos aí, ou seja, de todas as pessoas. Mais do que uma simples limpeza, é uma rotina aí de cuidados corporais, bem estabelecida, e ela vai promover a dignidade, prevenir doenças e melhorar significativamente a qualidade de vida na terceira idade. Olha que bacana, olha quantos benefícios nós conseguimos observar ao promover a higiene. Só que tem alguns pontos de atenção que eu quero que vocês peguem papel e caneta e anotem. Então, no momento do banho, vamos garantir que a temperatura da água ela esteja ideal, entre 37 e 38 graus. Com isso, a gente vai evitar o quê? Choques térmicos ou até mesmo queimadura. Ou a água está muito fria ou a água está muito quente. Então, eu preciso controlar essa temperatura para evitar os agravos aí. Usar sabonetes neutros, de preferência líquido, ficar atento aí às peles sensíveis. Aí vem aqueles cuidados básicos que eu já falei para vocês em outros vídeos. Instale barras de apoio, tapetes antiderrapantes. Com isso a gente vai prevenir as quedas. Para os idosos aí acamados, lembre de aplicar aí as técnicas seguras dos banhos no leito, assegurando aí a privacidade e o conforto dessa pessoa idosa. Mesmo na condição de acamado, eu preciso respeitar a autonomia dela, eu preciso respeitar a privacidade. E aí eu não posso esquecer de um outro ponto muito relevante, a higiene íntima. Então, aqui, quando eu falo da higiene íntima, a gente vai envolver o quê? Uma limpeza adequada na região íntima, ela é crucial aí para prevenir as infecções através da via aí genital. Isso pode adentrar micro-organismo e fazer com que surja infecções. Então, quando eu faço uma boa higiene, eu já estou prevenindo essas infecções tanto na parte íntima quanto na parte cutânea, no entorno. E lembrando, mantenha sempre o máximo de respeito e a privacidade da pessoa. Se ela pode fazer, eu estimulo ela a fazer. Se ela não pode, ela é totalmente dependente, eu sempre vou pedir autorização, vou pedir licença e vou executar a higiene, ou seja, vou realizar, fazer por ela o que ela não consegue fazer. Tem também um outro ponto aqui na higiene íntima, que são as trocas de fralda. Aqui nas trocas de fralda, então é importante limpar a pele de forma suave, de frente para trás, para evitar que os resíduos contaminem as áreas, usando, claro, produtos específicos aí. Então aplique após toda essa higiene, seja a lavagem, seja a troca de fralda, aplique pomadas protetoras que criem barreira para prevenir aí assaduras, para prevenir aí as dermatites de contato. Então, os cuidados aí com a pele, elas é essencial. Então, a pele do idoso, como nós falamos aí, a partir dessas mudanças, dessas alterações fisiológicas, ela é mais frágil. Então, isso vai exigir uma hidratação diária. Então, eu tenho que estar atento, eu tenho que observar os sinais. Então, essa hidratação, ela pode ser com loções, ela pode ser com óleos hipoalergênicos, para prevenir e manter essa área muito bem hidratada. Isso vai fazer com que também a gente promova e previna as lesões por pressão. Então, olha só a importância da higiene. Então, a higiene, ela é crucial, ela é fundamental para a autoestima e também para a saúde do idoso. Lembrando que se eu falo de um idoso acamado, um idoso frágil, a cada 2 horas eu tenho que mobilizar, fazer a mudança de decúbito dessa pessoa, para evitar que essas lesões ocorram. Não posso deixar de cuidar das unhas, dos cabelos, dos pelos, da barba. Então, cortar as unhas de forma regular e cuidadosa. Se você tem um idoso que ele tem aquelas unhas mais duras, mais ressecadas e que envolve uma melhor técnica, neste caso eu aconselho
que você use, ou seja, busque um serviço de um profissional que é especialista neste cuidado, que é o podólogo e que vai ter uma maior habilidade para cuidar destas unhas, para cuidar deste pé. E um pé bem cuidado, unhas bem cuidadas, a gente vai prevenir o quê? As infecções. Ao mesmo tempo, a gente consegue inspecionar, observar se há presença de micose, se há presença de fungos, observar a questão dos pelos, da barba, pensando tanto no homem quanto na mulher. Então, a gente vai ter esse trato geral aí, esse cuidado geral que envolve todo o aspecto da higiene aí. Então, cuidar da higiene da pessoa idosa é o mesmo que contribuir diretamente para a autoestima do idoso. Olha a importância que está relacionada aí ao cuidado diário, né, dessa pessoa. E aí não posso deixar de ressaltar aqui a higiene bucal. A saúde oral, ela é vital, né? Quando eu falo dessa higiene geral, eu também tenho que lembrar da boca. Então, essa saúde oral, ela é vital. E aí, isso vai trazer um impacto tanto na nutrição quanto na socialização dessa pessoa. Escove os dentes, limpe as próteses. Após as refeições aí, use de preferência escova que tenha cerdas macias ou extra macia, que seja suave aí para não causar lesões aí na parte gengival. Pode utilizar aí pastas com flup, que vai ajudar na limpeza e na remoção aí das impurezas. Verifique a presença de cárie, verifique se tem algum processo inflamatório nas gengivas, se há ferida, se a boca está ressecada. Então também é um momento de inspecionar, de olhar para a cavidade oral, para a boca e buscar alguma alteração para que seja direcionado para o especialista correto aí para cuidar dessa boca. Então, a higiene adequada, ela vai prevenir aí infecções, melhorar o paladar e contribuir para um bom hálito aí nos idosos. Então, não posso deixar de ressaltar isso. E aí, quando a gente fala da higiene, vem a autoestima, vem a percepção do corpo. Então, sentir-se limpo, olha que bacana, essa sensação de limpeza, de sentir-se vivo, né? Melhora a nossa autoestima, melhora a nossa percepção em relação à parte corporal. Isso é muito satisfatório. Então, quando eu penso em higiene, eu penso em dignidade. Uma higiene adequada, ela vai além da limpeza, resgata aí o prazer no autocuidado, a pessoa ela sente vontade de se cuidar, fortalece a identidade pessoal e preserva aí a dignidade da pessoa idosa. Só que é você, cuidador formal, é você, cuidador familiar, que tem que estimular este cuidado. Porque na maior parte das vezes, se eu associar a depressão, um dos primeiros sinais ou uma das primeiras negligências ou autonegligência que o idoso vai exercer é deixar de se cuidar, deixar de tomar banho. Evite a infantilização. Então lembre-se que aqui são adultos, adulto cuidando de adulto. Então é um cuidador cuidando de uma pessoa idosa de 60, 70, 80 ou mais. E aí é fundamental usar uma linguagem adulta e respeitosa. Nada de vovozinho, vovozinha, nenenzinho, bebezinho. Tem nome e sobrenome essa pessoa que você cuida. Então incentive aí o autocuidado assistido sempre que possível, ou seja, naquilo que o idoso ele consegue executar, ele próprio vai fazer. No que ele não consegue, entra o nosso cuidado. E aí, com isto, nós conseguimos promover tanta autonomia quanto a participação aí do idoso. Olha que importante. Ele vai se sentir autossuficiente, ou seja, ele vai resgatar a independência dele, resgatar a autonomia
dele, porque você estimula para que isso aconteça. E aí, obviamente, isso traz impactos emocionais aí, que são comprovados aí nos diferentes estudos. Além dos benefícios físicos que a higiene proporciona, que eu já relatei aqui, a higiene também impacta na redução aí de sintomas depressivos. Olha a importância. Ela impacta emocionalmente também. Ela impacta na redução dos sintomas depressivos, na prática diária e na prática do cuidado. E aí anotem 4 dicas importantes aí, ó. Essas dicas é para vocês, cuidadores, seja formal, seja familiar, todos os envolvidos aí no cuidado do idoso. Primeira dica, crie uma rotina com o idoso. Crie rotina. Estabeleça horários previsíveis para o banho e outros cuidados aí. Essa consistência aí, ela vai oferecer tanto segurança e com isso vai reduzir a ansiedade no idoso, porque ele tem medo, ele fica receoso no momento do banho. Então, se você cria essa rotina, você gera uma conexão. Dica número 2, comunique-se durante os cuidados, ou seja, explique o passo a passo. Peça licença, peça autorização, explique o que você está fazendo, peça permissão e respeite o tempo de adaptação do idoso. Não é o seu tempo, o momento do banho é da pessoa idosa e não o seu banho. Então, respeite o tempo dele para garantir o seu conforto e, obviamente, a cooperação dele. Terceira dica. Observe sinais importantes aí. Esteja atento aos odores incomuns, manchas, vermelhidão na pele, bem como alteração do humor ou qualquer sinal de desconforto durante a higiene. Então, são pontos relevantes aí para vocês observarem. E como quarta dica, pratique a empatia sempre. Lembre-se de se posicionar, se colocar no lugar do outro. Quando a gente exerce essa troca de papel, fica mais fácil para nós respeitarmos de forma empática o outro. Coloque-se no lugar do idoso, pergunte: como eu gostaria de ser tratado nesta mesma situação? Então, se eu fosse uma pessoa acamada, se eu fosse uma pessoa com mobilidade reduzida, se eu fosse uma pessoa com dependência parcial, como eu gostaria de ser tratado? E a partir do momento que eu respondo como eu gostaria de ser tratado, é a resposta ao qual você deve aplicar no outro. E aí, cuidar é sim um ato de amor. Então, cuidar do corpo do idoso é um gesto de amor que nutre a saúde e celebra a humanidade. Olha que forte. Então, é um ato de amor, sim. Cada toque, cada momento aí de cuidado é uma oportunidade única aí para fortalecer os laços, promover o bem-estar e reafirmar a dignidade e o valor intrínseco de cada ser humano, de cada pessoa idosa. Mais do que prevenir as doenças, a higiene é um abraço que conforta e eleva a alma. Olha que bacana, olha que mensagem linda aí. Incentivamos aí você que está aí do outro lado, que ficou comigo até o final desse vídeo, a compartilhar esse conhecimento e essas práticas de cuidado humanizado aí, inspirando uma rede de apoio que transforma a vida de muitos profissionais aí e principalmente das pessoas idosas que estão envolvidos e recebendo cuidados. Compartilhe esse vídeo para capacitar aí mais pessoas. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, coloque aqui nos comentários se você já praticava uma daquelas 4 dicas que eu citei acima. Conto com vocês até o próximo vídeo.